Deus amado, estamos aqui para aprender o teu querer, não o nosso, não a vontade da igreja, mas o teu querer. Por isso nós vamos abrir tua palavra para ouvir o teu querer. Humildemente te peço que a tua palavra penetre profundamente no coração daqueles que ainda não decidiram por te seguir. E que o não dê lugar ao sim, desprendido de tudo, para que saiam desse lugar para fazer o teu querer. Que a tua paz, a tua misericórdia recaia sobre nós nesse instante. Que o nosso coração, por causa disso, se abra para ouvir a tua voz. Em nome de Cristo, amém. Uma pequena colocação antes de estudarmos a Bíblia. Me fizeram uma colocação agora interessante. Lógico que talvez você tenha inúmeras respostas para a minha pergunta, mas para que serve o Facebook para quem é apaixonado por Jesus? Alguém pode me dizer? Compartilhar. Eu ainda não tenho Facebook, eu vou ter para a Igreja Nova, mas em vez de você compartilhar tanta besteira como a gente tem visto e tantas pessoas se perdendo no Facebook, compartilhe coisas boas, como inclusive as atividades da nossa comunidade. Mande o link para alguém para ouvir o sermão e uma pessoa pode se salvar através da sua dica de Facebook. É só uma dica. Espero que você faça. Abra a sua Bíblia. Não abra agora não. Cadê a minha assistente aqui de Bíblia? Foi para onde hoje? Sumiu? Ela sempre está aqui no primeiro lugar, mas... Então tá bom, eu a vi por aí hoje. Se existe uma coisa simples e fácil de se fazer na vida, chama-se dizer sim. Fácil não dizer sim? Você está pensando, depende, não é, pastor? Depende. Se eu disser para a senhora assim, empresta R$1.000 que estão na sua bolsa, o que a senhora responderia? Empresta para mim. O que a senhora responderia? Não, agora. A senhora responderia o quê? Sim ou não? Sim. Nossa, então empresta aí, tia. Vamos conversar aqui um pouquinho nós dois. Eu não sabia que tinha tanto dinheiro nessa bolsinha vermelha da senhora, não? Brincadeirinha. Então tá bom. Então a sua resposta seria? Não, eu sei. Então, lógico, você pode dizer sim, depende. Geralmente nós dizemos sim para aquilo que nós gostamos. Nós geralmente dizemos sim nos baseando naquilo que nós vamos receber, naquilo que nós vamos ter em troco. Vamos comer uma pizza hoje à noite? Sim. Quem vai pagar? Você. Ótimo, então eu vou. Vamos sair para almoçar juntos? Quem vai pagar? Você, Cadu. Então eu vou. A última vez que nós saímos para almoçar junto, eu paguei, lógico. Vamos sair para fazer um passeio no domingo entre amigos e tal? Sim, vamos, é legal. Vamos sair para tomar um açaí do Toca do Açaí, o outro não serve, só o Toca do Açaí? É lógico, sim, vamos, porque o Maurício vai pagar. Dizer sim para tudo que a gente gosta é muito simples e muito fácil. Porque se a gente gosta, a gente diz sim. Se a gente não gosta, a gente não diz sim. A gente diz talvez, ou quando a gente tem muita óleo de peroba, a gente diz não na lata. Porque o sim, ele está baseado numa frase que é muito comum entre as pessoas, que diz o seguinte: o que eu ganho com isso? Eu vou fazer isso para você, mas o que eu ganho com isso? A maioria das pessoas hoje, Vera, sabe o que elas dizem? Eu faço tudo o que você precisa, mas o que eu ganho com isso? Quase ninguém diz um sim sem pensar naquilo que vai vir de volta.
Todo mundo só diz um sim, primeiro pensando no que vai ter de troco. Se é alguma coisa que lhe apraz, então ele diz, sim, eu vou dizer sim para você, porque eu sei que tem alguma coisa aí que vai voltar de bom para mim, então eu digo sim. O sim está ligado ao ego, o sim está ligado ao prazer, o sim está ligado à satisfação pessoal. É muito fácil para eu dizer sim quando eu gosto. Quando eu não gosto, eu digo talvez, quem sabe, um dia, ou dilata, doutora, não. E é interessante que nós vivemos dessa forma todos os dias. Nós fazemos isso todos os dias no trabalho. Nós fazemos isso nos relacionamentos. Nós fazemos isso na nossa sociedade. Eu faço a sociedade com você? Sim, faço. Mas quanto por cento eu vou levar e quanto por cento você vai levar? E sabe o que está acontecendo? Nós criamos um hábito na nossa vida, porque nós vivemos dizendo sim e não dessa forma, nós assim também fazemos na área espiritual. Nós dizemos sim e não para Jesus, mediante aquilo que nós vamos receber em troca de Jesus. Nós dizemos sim para Jesus de uma forma muito simples. Veja como é fácil dizer sim para Jesus. Está dando uma microfonia aí, Jorge, me ajuda. Veja como é fácil dizer sim para Jesus. Quantos aqui aceitam Jesus como Salvador pessoal? Diga sim ou não. Quantos aceitam Jesus como Salvador pessoal? Sim. Fácil, não? Quem aqui quer para o inferno? O que é isso, meu filho? Faz isso comigo não, vou entregar credencial se você fizer isso comigo. Pelo amor. Viram como é simples dizer sim para Jesus? Você diz sim para Jesus para vir a um culto, não diz? Um culto bacana, com a sua esposa, seus filhos, seus amigos, todo mundo confortável. Vamos lá assistir um programa assim, depois tem um almoço, aí o sim é mais reforçado. Olha, vamos assistir a apresentação musical de um grupo musical muito bonito, num teatro e tal, é de graça. Vamos lá, e todo mundo diz sim para Jesus. Chega lá, o cantor ou o palestrante que está junto, ele fala, quantos aceitam Jesus? Quantos querem dar a vida para Jesus? E o cara diz, eu quero, sim. Aí à noite vai para balada. Se existe uma coisa fácil, é dizer sim para Jesus quando nós estamos confortavelmente naquilo que nós queremos. E nós dizemos sim. Quando você está num grupo de amigos em que todo mundo é da mesma igreja sua, você diz, eu sou e você é, eu sou também e você é também e tal. Mas quando o seu chefe chega e o cara é totalmente contrário a você, e aí você é de que igreja? Não, esse negócio de igreja não é para mim. Não, tio, o que o senhor quer aí de mim e tal? Onde o senhor quer que eu vá? O que o senhor quer que eu faça? Dizer sim para Jesus virou moda. Ninguém quer dizer sim para o diabo, ninguém quer dizer sim para o satanismo, todo mundo quer dizer sim para Jesus. Sabe por quê? Porque dizer sim para Jesus é muito mais fácil, porque todo mundo quer dizer sim para Jesus. Então eu vivo ao lado de pessoas que dizem sim para Jesus. Um dia desses, eu ouvi uma entrevista de um bandido. Ele havia roubado um grupo de pessoas e ele era também procurado por assassinato. E o sujeito o entrevistou. E o entrevistador disse o seguinte, você precisa ter mais Deus no coração. Ele falou, eu tenho. Eu aceitei Jesus na minha vida. E então o entrevistador ficou parado, ele não sabia mais o que falar, porque como uma pessoa que diz sim, eu aceito Jesus na minha vida, e assalta, rouba e mata. Espera aí, mas ele queria dizer sim, porque todo mundo na cadeia diz sim para Jesus também. Mas eu acho que a nossa visão do sim pode mudar agora. Todos nós, dona Vera Souza, dissemos anteriormente que sim, aceitamos Jesus como Salvador pessoal. Mas vamos ler um texto da Bíblia e vamos ver se a nossa resposta vai ser sim. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, em São Mateus. Hoje eu vou dar o texto, e o capítulo, o livro e o verso. São Mateus 16.
verso 24. Estão ouvindo? Verso 24 em diante. Agora o problema de surdez é de vocês, hein? São Mateus 16, 24. Tá difícil aí. Ajuda aí, Paulinho, faz alguma coisa. 3 mulheres e você de homem, faz alguma coisa. Você também nem parece. Acharam? Diz assim a Bíblia. Espero que você em casa tenha achado também. Diz assim. Preste muita atenção para você responder sim ou não agora. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou, o que dará o homem em recompensa da sua alma? Posso perguntar de novo? Mas, por favor, não se sinta motivado por um impulso. Pense. Pense. Depois do que você acabou de ouvir. Quantos aqui realmente aceitam Jesus como seu salvador pessoal? Não levante a sua mão e não responda rápido. Pense. Uma coisa é dizer sim para Jesus, vir a uma igreja bonita, seja qual for a sua, se sentar com a sua família, assistir um programa, participar das atividades, até quem sabe se envolver em alguma coisa. E outra coisa é responder a este chamado aqui. Porque a palavra-chave desse chamado não é um banco confortável. A palavra-chave desse chamado não é um conjunto bonito de música. A palavra-chave desse chamado não é um bom sermão na igreja. A palavra-chave desse chamado não é o tanque batismal. A palavra-chave desse chamado chama-se renúncia de si próprio. Isso é a coisa mais difícil para o ser humano. Dizer sim para Jesus nas circunstâncias mais favoráveis é a coisa mais tranquila, porque você fala e nem se preocupa. Dizer sim, vamos distribuir livros, vamos sim, aonde? Na hora que eu quiser, da maneira que eu quiser, do jeito que eu quiser. Ah, mas nós só vamos às 2h da tarde, você vai ter que abrir mão dos seus amigos que almoçam com você, e você fica ali a tarde toda e não pode participar. Não, abrir mão das minhas coisas para dizer sim para Jesus. Eu só abro mão das minhas coisas para dizer sim para Jesus se eu estou sentado num banco de igreja. Ah, o Bruno no Ministério Jovem diz o seguinte: olha, você diz sim para Jesus? Disse sim para Jesus. Então por que nós não tínhamos 100 mil toneladas de roupas quentes para levar para quem está morrendo de frio, como o homem que morreu na Praça da Sé na semana passada? Por que não abrimos mão da nossa cama quente, do nosso cobertor quente, das nossas atividades internas, para poder fazer alguém poder ter a mesma coisa que nós temos no nosso coração? Se temos. É simples dizer sim e ficar nesse sim que a maioria está. Mas o que o versículo bíblico está dizendo para nós é dizer sim para poder renunciar a si próprio e ser aquilo que Deus quer. Aqui na Bíblia está dizendo eu te aceito. Aqui na Bíblia está dizendo eu te aceito e eu vou para casa e sou exatamente o que eu sou. Aqui na Bíblia está dizendo, Celso, eu te aceito e eu vou viver do jeito que eu quero viver. Aqui na Bíblia está dizendo eu te aceito e eu te sirvo só na hora que eu tiver sobra de tempo. Se na sua Bíblia está dizendo isso, eu entrego a minha credencial. Porque o que a Bíblia está dizendo é, eu te aceito e renuncio a mim mesmo para fazer o que o Senhor quer, não o que eu quero.
Não, mas eu já tenho as minhas atividades na igreja, não importa qual seja a minha igreja. Adventista, batista, presbiteriana, católica, Assembleia de Deus, Testemunha de Jeová, Universal. Não importa, eu já faço um monte de coisas lá. Eu canto, eu prego, eu dirijo, eu abro, fecho a porta. Eu faço todas as coisas, mas não é isso que a Bíblia está dizendo para nós. A Bíblia está dizendo, renuncia primeiro a você e depois ouve o que eu quero que você faça. Se existe uma coisa difícil para o ser humano, é parar para ouvir alguém que tem que fazer uma admoestação para ele. Interessante que, quantos de vocês já tiveram coragem de dizer sim para Jesus e dizer o seguinte para ele: agora que eu disse sim, renunciei o que eu tinha que renunciar, o que o Senhor quer que eu faça? Se você olhar um pouquinho para trás, você vê um tal de Abraão dizendo o seguinte: sim, Senhor, eu vou. E o que mesmo ele teve que deixar? Você lembra disso? Você lembra o que ele teve que deixar? Deixa a família, deixa a parentela, deixa a terra, deixa os bens, deixa tudo para trás. Para onde o Senhor quer que eu vá? E ele diz: vem aqui que eu vou dizer para onde você vai. Você vai para um lugar 10 vezes pior do que onde você está. Não interessa, eu vou porque é o Senhor que está chamando. Você já ouviu falar num tal de Moisés? Quando Deus o chamou, o que ele deixou para trás? O palácio, o reino, o poder, a fama, o dinheiro, a ostentação. Ele deixou tudo para trás e disse: para onde o Senhor quer que eu vá? Eu estou renunciando tudo por sua causa. Para onde o Senhor quer que eu vá? Ele disse: vai para o deserto. Está disposto a aceitar isso? É muito fácil dizer sim, não é? Não é simples dizer sim para Jesus? Mas o que o versículo está dizendo não é esse sim que você está dizendo. Quando a mulher com muito tempo de hemorragia, sofrimento, tocou na orla de Jesus, Jesus disse: olha, está o poder de mim. Ele se encontrou com ela, ela disse: obrigado, o Senhor me curou, agora vou voltar para a minha igreja, que eu não posso perder o sermão, nem uma reunião. Foi isso que ela disse para Jesus. Quando ele curou o sujeito que estava possuído por um monte de demônios, ele disse: agora eu estou são, estou curado, vou botar uma roupinha bonita e vou poder ir à igreja, me sentar com os meus parentes. Foi isso que ele fez. Onde o Senhor quer que eu vá? E o Senhor Jesus Cristo disse para ele: vai agora dizer para todas as pessoas quem eu sou. É muito simples dizer sim quando nós gostamos de dizer sim e nós sabemos que vamos ter uma resposta daquilo que nós queremos. Mas quando nós temos que renunciar a nós mesmos, nós não temos coragem de renunciar, porque o sim quer dizer não para o nosso ego, para a nossa vontade, para os nossos quereres, e nós não gostamos disso. Em nossa consciência, não pode nem sequer passar a ideia de dizer não para Jesus. Você já parou para pensar na ideia de dizer não para Jesus? Quando Jesus fala alguma coisa para você, você diz: não, Jesus, não vou fazer isso. Já parou para pensar, já passou isso na sua cabeça alguma vez? Dizer não para Jesus? Nós nem sonhamos com a ideia de dizer um não para Jesus, mas nós dizemos não para Jesus todos os dias, achando que estamos dizendo sim para Ele porque estamos sentados na igreja. Sabe qual é o maior não que nós dizemos para Jesus? O maior não que nós demos para Jesus não é não devolver o dízimo, não é não dar oferta, não é não ajudar uma igreja nova que está subindo, não é não fazer um trabalho especial com pessoas no hospital. O maior não que nós damos para Jesus é quando nós nos levantamos de manhã cedo, preocupados com as nossas atividades, atrasados com as nossas atividades, e nem damos bola para Jesus e saímos correndo para o trabalho. Esse é o maior não que nós podemos dar para Jesus, porque Ele ficou o segundo plano. O segundo plano é o último plano. Primeiro plano é primeiro plano. Quando você diz não, quando você diz sim para Jesus, você renuncia o seu sono em favor de estar na primeira hora do dia para Jesus. Quando você diz sim para Jesus, você renuncia o seu cansaço para poder estar mais tempo ao lado de Jesus. Nós dizemos não para Jesus todos os dias e a todo instante estamos felizes, nos sentando nos bancos da igreja dizendo: eu amo a Jesus, eu aceitei como Salvador pessoal. Estamos negando todo o tempo. Se você puder me acompanhar, ande um pouquinho para frente na sua Bíblia, do 16 para o 19. E me deixa ler uma coisa para você. Se você puder, no 19, no 16. Capítulo 19 de São Mateus.
verso 16. Beleza? Acharam aí? Então vamos lá. Diz assim: eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda o que mesmo? Os mandamentos. Disse-lhe: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso já tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? E disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E aí então, vem e segue-me. Disse-lhe Jesus, e o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Você pode tentar imaginar por que o jovem rico disse não a Jesus? Você está pensando num monte de coisas, né? Ele disse não por isso, por aquilo e tal. Ele disse não para Jesus, porque todo mundo sabe e diz que ele disse não a Jesus, porque ele era muito rico. Essa resposta é a mais evasiva que nós podemos encontrar. Jesus, naquele momento, não estava preocupado com a riqueza daquele jovem. Jesus, naquele momento, estava preocupado com a pobreza daquele jovem. Ele não estava lidando com um homem rico, ele estava lidando com um homem pobre, pobre de coração. Os pobres de coração não têm riquezas. Os pobres de coração são dominados pela riqueza. Quando somos dominados pela riqueza, nos tornamos pobres de espírito. E por isso dizemos não para Jesus. Quando Jesus está se referindo às riquezas, Ele não está se referindo só à riqueza dos bens que Ele pode possuir, mas Ele está se referindo àquilo que Ele coloca como rico no seu coração, o que Ele coloca em primeiro lugar na sua vida. Isso não tem a ver com dinheiro, com aquilo que você tem no banco. Isso tem a ver com idolatria, que você põe no seu coração em primeiro lugar que Jesus Cristo. Eu estava obreiro bíblico no começo do ministério e tinha dado uma série de estudos bíblicos para uma senhora, uns 60 anos. Então disse para ela: olha, nós vamos ter um batismo dia tal, a senhora não gostaria de ser batizada? Ela falou: opa, eu quero, sou apaixonada por isso, eu quero ser batizada. Então eu fiz a ficha dela, estava tudo certo. Quando faltava uma semana para o batismo, eu fui à casa dela, ela disse: pastor, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Pode fazer. Eu posso ser batizada e continuar bebendo minha cervejinha? Quase que eu perguntei para ela: é sem álcool? Mas naquela época não tinha, só tinha com álcool. E eu disse: por quê? Eu preciso saber se eu posso ser batizado e eu posso continuar bebendo minha cerveja. Eu falei: pode. E ela achava que eu ia responder: não, vai para o inferno, o cão está com você tomando cerveja. E eu disse para ela: pode? Ela disse: posso? Mas eu sempre soube que quando a gente batiza, a gente não pode beber. Eu disse: então por que a senhora me perguntou? Eu disse: senhora, a senhora pode fazer o que quiser. Se a senhora quiser beber cerveja, conhaque, o que a senhora quiser, a senhora pode beber. A escolha é sua. Mas a minha colocação para a senhora é a seguinte: quem está em primeiro lugar no seu coração? A sua cerveja ou Jesus Cristo? A decisão é sua. Então ela olhou para mim com total significância e disse o seguinte: quando é o próximo batismo? E eu disse: o próximo batismo, depois desse, é a hora que a senhora pedir. Ela disse: então, eu vou pedir para o senhor daqui a algum tempo. Isso já se vão mais de 25 anos. Quando a Bíblia diz que aquele homem era rico, ele era rico realmente. Quando você vai estudar quem era aquele príncipe, aqui o texto em grego diz, ele era um príncipe rico, mas as riquezas daquele homem não estavam simplesmente margeadas pelo que ele possuía na mão. A maior riqueza dele estava no ego, em que ele colocou no coração dele acima de Deus. Nós colocamos um monte de coisas na frente de Deus que estão apaixonadas em nosso coração. E começamos isso nos nossos relacionamentos.
Nós queremos que Deus mande para nós um relacionamento bom para nós nos casarmos, mas nós determinamos para Deus como nós queremos a quem vai estar do nosso lado. Nós idolatramos o carro, nós idolatramos o sono, nós idolatramos o cansaço, nós idolatramos o trabalho, nós idolatramos roupas, nós idolatramos sexo, nós idolatramos beleza. Esse país é o primeiro país do mundo em cirurgias plásticas. Pessoas estão quase morrendo de fome. E esse é o país primeiro em cirurgias plásticas no mundo. Porque as pessoas estão mais preocupadas em mostrar para os outros o que elas não são, do que renunciar a si próprio e viver dependente de Cristo. Nós idolatramos o nosso coração e as nossas vontades. Jesus Cristo não estava falando de riqueza comum, Jesus Cristo estava falando de pobreza da alma. E aquele jovem era pobre de espírito, porque estava dominado pelas riquezas. Ele não dominava a riqueza, ele estava dominado pela riqueza. E infelizmente muitos de nós estamos dominados pelos nossos prazeres. Eu imagino aquele jovem pensando o que Jesus, a entrevista dele com Jesus, o que ele pensou. Mas que pergunta é essa que Jesus está me fazendo? Eu venho até aqui, Jesus, para dizer para ele: olha, Senhor Jesus, eu guardo todos os mandamentos, sou bom nesse negócio, sou o melhor religioso de todos, sou o crente dos crentes, eu guardo os mandamentos, não falta o culto de quarta, domingo, segunda, terça, estou em todas as vigílias, onde tem cantor eu estou lá, onde tem programa eu estou lá, eu sou o crente. E ele deu de cara com um Cristo que perguntou para ele algo que ele nem imaginava poder responder. Você quer ser um discípulo? Renuncia a si próprio, vem e me segue. E ele falou: mas como é que eu vou seguir esse Jesus? Olha esses caras aí, tudo maltrapilho, andando atrás de Jesus. Eu vou andar sem casa, eu vou dormir com a cabeça numa pedra, onde eu vou encostar minha cabeça. Eu esperava que ele dissesse assim: parabéns, você é o cara, vou botar você de primeiro ancião da igreja. Agora o que eu digo para ele? O que Jesus queria não era que ele ficasse pobre. Jesus não quer que ninguém doe os seus bens e ande maltrapilho pelos lugares dizendo que é discípulo de Cristo. Jesus Cristo quer que você quebre o coração para colocá-lo como primeiro, e aí você se torna um discípulo de Cristo. O maior nome que haverá no céu, Marcelo, o maior nome que haverá no céu será discípulo, porque discípulos existem para servir, como Cristo veio servir a você e a mim, dando a vida para te salvar. Esse jovem era ótimo religioso. Aliás, era um dos melhores, né? O ponto principal do caso dele é que ele procurava guardar os mandamentos e não seguir a Jesus. Nós fazemos a mesma coisa, a gente não é muito diferente dele. Ou melhor, alguns não são muito diferentes dele. Nós nos tornamos os maiores religiosos de todos os tempos. Nós colocamos a Bíblia debaixo do braço e dizemos: eu sei tudo da Bíblia, eu conheço tudo da Bíblia, eu não perco um culto. Nós achamos que religiosidade tem a ver com frequência na igreja. Quando Jesus Cristo está pedindo que nós renunciemos o nosso eu. Muitos na igreja estão buscando uma religião que as satisfaça. Muitas pessoas estão se sentando nos bancos da igreja para buscar aquilo que a igreja pode oferecer para eles. O sermão que eles querem ouvir, não o que eles precisam ouvir. A música que eles querem ouvir, não a que precisa ouvir. Nós nos tornamos religiosos de carteirinha, mas poucos seguidores de Jesus Cristo de caráter. Precisamos entender que religiosidade é segundo plano para quem renuncia a Jesus Cristo. Quem renuncia a si próprio a Jesus Cristo, em primeiro lugar, procura saber como é ser um discípulo e diz: Cristo, como é que eu te sigo?
nós estamos fincando na questão de muitos dons. Eu tenho dom. Você tem dom de quê, dona Silvana? Aliás, é uma das moças que mais eu já vi um dom de falar bem, é a Silvana. Qual é o seu dom, Silvana? Ah, o meu dom é pregar. Então a Silvana prega e prega e prega. Aí alguém diz assim para ela: olha, Silvana, eu preciso que você vá ao hospital visitar uma pessoa moribunda, está quase morrendo, preciso que você vá agora. Não, mas agora eu tenho que assistir meu programa predileto, o Big Brother. Eu agora tenho que assistir meu programa predileto, isso. O senhor não quer me chamar para pregar na semana que vem? Não, mas meu dom é pregar, não é visitar. Seu dom não é pregar, seu dom não é visitar, seu dom não é cantar, seu dom não é tocar piano, seu dom não é fazer lista de música, seu dom não é abrir e fechar a porta. O único e exclusivo dom que Deus espera de nós é que nós renunciemos a nós mesmos para segui-lo como discípulo. Nós nos escondemos atrás dessas coisas e dizemos: eu faço muito já. Essa semana, um tiozinho lá, estou quase perto disso, não posso falar muito. Um senhor no prédio, estou perto, 52, faço 53, para chegar a 60 é tiozinho, então não dá longe, não posso falar muito. Então, um senhor no meu prédio abriu a porta de trás da BM dele e tirou um monte de coisas, colocou num carrinho, tinha outras coisas. Eu estava subindo, entrei, estava a pé, entrei e o vi empurrando um carrinho cheio de... tinha um monte de coisas, nem vou falar o que tinha, mas era muita coisa, outras caixas de bebidas, uma série de coisas. E daí eu estava entrando no elevador e eu olhei e vi que ele estava com dificuldade, ele tem mais de 60. Aí eu falei assim: ô discípulo bom, hein? O senhor precisando de ajuda, você vai subir todo belo e formoso. Fechei a porta. Falei: senhor, posso ajudar o senhor? Aí ele falou, como todo mundo fala, né? Não precisa. Eu falei: tá bom, então pode deixar. Quando ele falou isso, eu catei o carrinho e tomei da mão dele e comecei a empurrar. E ele não aguentava nem pegar as caixas que ficaram para trás. E eu levei o carrinho até o outro elevador, o de serviço, abri a porta, encostei o carrinho e voltei lá, peguei uma caixa, porque eu não aguentava muito, né, meu físico, e peguei uma, levei lá, e depois peguei outra, levei de novo, e ele ficou parado. Mas vocês acham que ele ficou parado por quê? Ele ficou parado porque ele ficou estupefado no mundo que nós vivemos, uma pessoa deixar o seu trajeto para fazer o que ele tinha que fazer. Então ele veio e olhava para mim assim com os olhos esbugalhados, dizendo assim, quase: como eu posso te recompensar? E ele falou: muito obrigado. Eu falei: não, espera, eu vou ajudar o senhor também, eu vou lá em cima. Então nós entramos com o carrinho, entramos com as caixas e eu subi para que ele pudesse. Nós não fomos chamados para fazer coisas na igreja, nós fomos chamados para ser discípulos de Cristo, para salvar pessoas para a igreja. Quando alguém renuncia a si próprio, abre mão de si mesmo em favor de outras pessoas que precisam dele. Isso é ser discípulo de Cristo. Nós estamos mais preocupados conosco mesmo. E por isso que o versículo não está dizendo a respeito de um homem rico, está dizendo de um homem pobre. Porque ele era pobre de espírito. E a Bíblia, ela é muito clara em dizer que o jovem possuía bens, possuía sim uma pobreza profunda no seu coração, chamada ego. Jesus não quer que você se torne paupérrimo. Jesus não está preocupado com o seu dinheiro. Jesus está preocupado com o seu coração, com o seu ego, com as suas satisfações particulares. Nós temos dificuldade para atender ao chamado de Jesus porque nós não gostamos de renunciar a nós mesmos. Nós não temos nem coragem de perguntar para Jesus: o que o Senhor quer que eu faça, para onde o Senhor quer que eu vá. Essa jovem senhora que está aqui é amiga do Sérgio, da Cleide, moram no mesmo andar. Aqui está o esposo, está os filhos. Semana passada, é o terceiro sábado que você está aqui, não é? Semana passada, sabe o que ela disse para mim, à porta, na saída? Eu quero ser um discípulo de Cristo. Sabe o quanto ela sabe de Bíblia? 0. Sabe quanto ela sabe de discipulado? 0. Sabe quanto ela conhece de verdade? 0. Mas por que ela disse eu quero ser um discípulo? Porque ela decidiu renunciar a si própria para seguir a Jesus Cristo. E agora Jesus Cristo vai dizer para ela o que ela tem que fazer daqui por diante na vida dela.
Quem quer se tornar um discípulo não está preocupado para onde vai, o que vai e como vai fazer. Está preocupado como vai servir. Eu quero colocar para vocês agora um vídeo. Ele vai demorar 3 minutos. Mas eu gostaria que você nem piscasse e você assistisse esse vídeo. É o que está acontecendo na sua volta, ao seu redor. Veja o que está acontecendo. Bom, pessoal, esse aqui é o lugar que a gente se encontra toda terça às 7h30. É o lugar do nosso discipulado. O discipulado já tem feito grandes coisas na nossa vida. Os propósitos que colocamos aqui para os nossos encontros já têm sido atendidos. Aqui a gente ora, aqui a gente conversa, aqui a gente abre o coração, aqui a gente fala de Deus. Isso já tem feito muita diferença na minha vida, na vida desses dois que andam comigo aqui juntos. Estevão e Davi. Recomendo, muito legal. A gente está assim ali, trocando ideia. É bacana e faz a diferença aí. Então, se você quiser um momento aí fazer a diferença na sua vida durante a semana, faça um discipulado. Realmente já fez muita diferença na nossa vida. É uma coisa muito legal. Então, quem quiser, fica o convite. A gente aprende um com o outro e tem sido um aprendizado bem legal. E aí, pessoal, sou o Cadu, estou aqui com o André. A gente está fazendo discipulado. Olha aqui o lugar que a gente faz. A gente vem com o par. Todo domingo de manhã a gente separa um tempo, a gente vem para cá, a gente lê a Bíblia, a gente ora um pelo outro, a gente faz alguns pedidos. E está sendo muito bom para mim. É muito legal eu ter um tempo na minha semana para eu poder compartilhar algumas coisas da minha vida, principalmente com o André. E eu estou sentindo uma melhora na minha vida espiritual, um crescimento, tá sendo muito legal, estou aprendendo muito. Então, para mim também é muito importante, né? A gente vem aqui, corre um pouco, né? A gente faz uma atividade física e aí depois a gente conversa um pouco sobre a semana, como foi, né? A gente fala um pouco de Deus, a gente lê um versículo, a gente reflete em cima dele. Para mim é muito bom, assim, né? Dar uma renovada para a semana que vai começar. E eu estou me sentindo muito bem, não quero parar, né? E quando a gente não faz, acontece uma coisa, eu sinto falta. Quem não está fazendo, está perdendo muito. É isso aí, pessoal, vamos todos fazer discipulado, é uma bênção, é o plano de Deus para cada um de nós. E Cristo, ele deixou uma mensagem, está lá em Mateus 28:19, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma vez um amigo me chamou para almoçar. Ele disse: preciso falar com você. Fui almoçar com ele, um cara muito bem de tudo. E ele disse para mim uma coisa que eu não entendi no começo. Ele falou: cara, meu chefe, eu só tenho 2 chefes acima de mim. Eu trabalho numa multinacional. Eu ganho muito bem. Mas eu estou para me casar, estou precisando juntar dinheiro e o meu chefe me fez uma proposta. E eu queria compartilhar com você. A proposta é a seguinte: eu vou ganhar R$2.000 a mais do meu salário para trabalhar 30 minutos por dia, cada dia, a mais da minha hora. Só
30 minutos todos os dias. Eu saio às 5, vou sair às 5h30, vou ganhar R$2.000 a mais. E eu de pronto, falante, disse, cara, não tem uma vaga para mim? Eu estou precisando. Ele falou, não, é sério. Eu disse, você não está precisando casar, fazer uma série de coisas? Ele disse, tá bom. 3 meses se passaram, ele me chamou e disse, Camacho, pode almoçar comigo de novo? E eu fui. E ele disse, cara, eu tenho que te dizer uma coisa. Eu vim conversar com você primeiro, mas hoje, no final da tarde, na hora de eu ficar 30 minutos a mais, eu vou à sala do meu chefe. Eu disse, por quê? Eu vou dizer para ele que eu não quero mais ganhar R$2.000 a mais no meu salário. Eu não quero trabalhar mais 30 minutos a mais. Eu disse, mas por que não? São só 30 minutos. Quem ganha R$2.000 a mais do seu próprio salário? Ele disse, cara, você não está entendendo. Faz 3 meses que eu almocei com você. Faz 3 meses que eu ganhei R$6.000. Faz 3 meses que por causa de 30 minutos eu atraso 1 hora a mais no trânsito para voltar para casa. Faz 3 meses que eu não tenho mais tempo de ler a Bíblia porque eu chego estourado e cansado em casa. Faz 3 meses que eu não oro mais como eu orava antes. Faz 3 meses que eu chego em casa sexta-feira à noite, depois da hora do sábado, e eu me levanto mais tarde porque eu estou tão cansado que não consigo chegar na hora na igreja. Faz 3 meses que os sábados à tarde que eu tinha para levar a palavra de Deus, eu tenho que dormir para recuperar as minhas forças. Faz 3 meses que eu me sinto longe de Deus. Eu vou dizer para ele que eu não quero mais, porque eu quero mais Deus do que o dinheiro. Eu orei com ele, e naquele dia ele falou com o chefe que não ia trabalhar mais. O chefe fez toda a força possível para que ele ficasse, porque ele era o melhor funcionário que tinha para fazer o que ele fazia em gerenciamento no estado de São Paulo. Mas ele então recuou. 2 meses depois, ele me chamou para conversar, de novo almoçamos. Ele disse, cara, quero te dizer uma coisa, você não vai acreditar. Hoje de manhã meu chefe me chamou à sala dele. Eu até imaginei que ele fosse me mandar embora, mas sabe o que ele disse para mim? Que você está promovido. Promovido? Como assim? Você agora vai ser o gerente geral. Abaixo do diretor vai vir você. E você vai ganhar R$3.000 acima do seu salário. E você agora vai entrar mais tarde e sair antes das 5. Se Deus não sabe o que fazer da sua vida, o que você está fazendo aqui? Se Deus não sabe para onde você vai, por que você está aqui? Se Deus não sabe para onde te levar e para onde fazer você chegar, por que você disse sim no começo? Essas pessoas que vocês viram aqui estão aqui dentro, entre outras que nós vamos mostrar semana que vem, que estão empolgadas, estão discipulando, vão discipular mais e mais, estão felizes, apaixonadas. Sabe o que Jesus queria do jovem rico? Que ele renunciasse o seu coração e dissesse, Cristo, o que o Senhor quer de mim? Mas ele saiu triste. Saiu triste porque ele tinha um Deus no coração e não era Cristo, era si próprio. Nessa manhã eu fico triste, porque pode haver alguém que não queira ser um discípulo de Cristo, alguém que tenha um Deus maior no coração do que o próprio Cristo. Mas eu quero dar uma chance para você nessa manhã, porque Deus deu essa chance para mim e dá para cada um de nós, de que você seja um discípulo de Cristo, não de nome, não de grupo, mas de coração. Se você tiver somente a coragem de renunciar o seu coração nessa manhã e dizer, eu abro mão de mim mesmo em favor do que Cristo tem para mim. Se você quiser tomar essa decisão, eu quero ajudar a você
a se tornar um discípulo de Cristo. Eu quero ensinar a você a ser um discípulo de Cristo. Eu quero que essas pessoas que estão discipulando ensinem a você a ser um discípulo de Cristo. Por isso, vou fazer o que Cristo fez. Ainda te falta uma coisa nessa manhã. Você sabe o que é? Você sabe o que está atrapalhando o seu coração de dizer sim de verdade para Deus? Não de frequentar aos cultos, participar das atividades, encher a igreja, mas de renunciar o seu coração cheio de egoísmos para dizer: Cristo, faça de mim o que o Senhor quiser. Ainda te falta uma coisa? E eu sei o que te falta. É dizer não ao seu ego para dizer sim ao seu Cristo. Nessa manhã, eu quero te dar uma chance de não sair triste dessa igreja, como saiu triste o encontro daquele jovem de Jesus, para que você saia dessa igreja com os lábios radiantes, feliz, porque agora você decidiu abrir mão de si mesmo para seguir a Cristo. Há alguém aqui nessa manhã que quer ter a maior e mais linda experiência de renunciar a si próprio para ser um discípulo de Cristo de verdade? Eu gostaria de orar por você. Quantos nessa manhã gostariam de dizer: Cristo, eu quero renunciar a mim mesmo e me tornar um discípulo de Cristo, um teu discípulo, e fazer o que o Senhor quiser, onde o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser? Quantos gostariam de ficar em pé? Eu quero orar por você. Nesse instante, todos vocês que se colocaram em pé vão receber esse cartão. William e todas as pessoas estão entregando para todas as pessoas que tomaram essa decisão. Você vai fazer uma coisa antes da minha oração. Você vai pegar esse cartão. Somente segura o cartão e eu quero orar por você. E depois você vai responder. Não se mova, não saia, não faça nada. Apenas receba e nós vamos orar juntos. Para depois você responder nesse cartão. Para que eu, o Cadu, o Marcão e a nossa equipe de discipulado possa chamar você, Vera e tantos outros, a aprender o que é ser um discípulo de Cristo. Todos receberam? Vamos orar. Deus, não queremos ir tristes do encontro contigo nessa manhã. Queremos ir felizes. Ir embora feliz, porque aceitamos o chamado de Jesus para sermos um discípulo de Cristo. Deus, talvez a luta esteja tremenda no coração das pessoas agora. Porque o eu, o egoísmo, as vontades particulares, as coisas que impedem, como aquele jovem, pode haver uma luta agora no coração das pessoas. Mas quero te pedir que o Senhor impressione o coração delas, para que elas aceitem se tornarem discípulos de Cristo. Para abrirem o peito, para dizer: onde quer que o Senhor me mandar, eu irei. Para que eles tenham um novo estilo de vida, para que eles recebam a maior honraria do céu, ser chamado de discípulo. Opera esse milagre no coração das pessoas agora. Em nome de Cristo, eu te peço. Amém. Se assente, por favor, e em silêncio, não converse, não se mova, não saia. Responda o cartão. Sim ou não. A resposta é sua. Não converse, não abra o celular, não se mova. Os que já estão no discipulado nem precisam preencher. Mas os que não estão e querem, responda agora. Nós vamos dar tempo para você responder. Não saia, por favor. Fique onde você está por um tempo.
preocupe. Escreva com cuidado, legível, com carinho. Nós vamos chamar você para esse grupo de discipuladores e de discípulos. Os cantores podem vir à frente, por favor? Não saia, por favor. Vamos cantar essa música e depois sair ordenadamente. O Cadu, eu e o Marcão estaremos à porta agora. E nós vamos receber das suas mãos esse material. Você vai entregar para nós, Marcão, eu e o Cadu. Que Deus te abençoe profundamente pela sua decisão. Vou estar esperando vocês à saída. Por favor. Tenha uma ótima semana.